Começando aqui a parte 2 dessa breve análise de quais jogadores do time titular do Vasco, na minha opinião, seriam titulares em outros times da Série A e quais seriam esses times. Vamos agora do meio para frente, começando na posição de primeiro volante, onde apesar de ser uma posição em que o Barbieri fez alguns testes, quem hoje seria o titular do Vasco é o Rodrigo. Foi quem mais jogou na função nesse início de temporada e hoje eu acredito que é difícil afirmar porque a amostragem é muito pouca. Apesar de eu achar que o Rodrigo fez alguns bons jogos com a camisa do Vasco e merecidamente é o titular, né? Eu não consigo colocar ele em nenhum time que eu acredito que ele seria titular nesse momento. Tem alguns times que a gente vê jogadores muito parecidos com o Rodrigo, mas afirmar que ele seria o titular ainda é difícil, porque como eu falei, a amostragem é muito pouca. Na posição de segundo volante a gente tem o Andrei Santos, que é um jogador muito diferente. Ele começou a temporada sendo o craque do Sul-Americano Sub-20 e fez alguns jogos com a camisa do Vasco. No Brasil, hoje o Andrei seria titular em todos os times. Não à toa ele vai ser o titular da seleção brasileira no próximo amistoso, né? A gente pode até discutir em qual time ele chegaria e já seria titular em função do plano de jogo, mas não tem como colocar um jogador como esse no banco. Por exemplo, hoje no Palmeiras e no Fluminense, eu acho que o Andrei não chegaria para ser titular de imediato. Ele precisaria ali de umas 5 rodadas para aquecer e se adaptar ao esquema de jogo. Mas é um jogador muito diferente, não à toa tá indo para o Chelsea agora. Vamos agora para o Jair, que apesar de ser um segundo volante, ele tem jogado como um homem de meio campo. Então a gente vai comparar com os jogadores que têm atuado nessa posição. O Jair hoje, na minha opinião, ele seria titular no Bahia, no Curitiba, no Santos, no Goiás, no Cuiabá, no Botafogo, no Cruzeiro e no Bragantino. O Jair, que chegou com muita moral no Vasco, né? Ele foi eleito há 2 anos o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Mas ele ainda não conseguiu engrenar no Vasco. Fez alguns bons jogos, mas também pouco jogou na sua posição de origem. Então eu também acredito que seja uma amostragem pouca. Mas se ele jogasse como segundo volante, eu acho que o Jair seria titular em muito time do futebol brasileiro. Agora chegando no ataque, eu acho que teremos disputas bem boas aqui. Então vamos começar por Alex Teixeira, que faz um belo início de temporada. Parece que finalmente chegou o jogador que a torcida esperava contar no ano passado. Alex hoje, na minha opinião, seria titular no Fluminense, no Bahia, no Curitiba, no Santos, no Fortaleza, no Goiás, no Cuiabá, no Botafogo, no Cruzeiro e no América. Essa é uma posição muito curiosa, porque o Alex, em forma, seria titular em muitos times do futebol brasileiro. E nesse início de temporada, eu acredito que ele esteja melhor que o Keno, por exemplo, e seria titular no Fluminense, por isso que eu coloquei o Fluminense, mas eu não coloquei o Bragantino na lista, porque eu acho que o Bruninho do Bragantino tem feito um belo início de temporada. Então eu acho que não tem como dizer quem tá melhor nesse momento. E na outra ponta tem o Peck, que fez um bom início de temporada, oscilou e voltou a marcar gol no jogo de ida contra o Flamengo. O Peck, que seria o reserva do Orediano, ele acabou ganhando espaço em função dos problemas musculares do argentino. Mas não só por isso também. O Peck já tem 6 gols e 1 assistência nessa temporada. Hoje eu acredito que ele seria titular no Curitiba, no Goiás, no Cuiabá, no Botafogo, no América, Cruzeiro e até no Fortaleza. O Vojvoda é um técnico que joga com muitas variações de esquema e o Peck é um jogador muito dedicado a qualquer função que lhe é proposto. Por isso eu acho que ele seria titular no Fortaleza e inclusive renderia muito por lá. Agora vamos para a posição que talvez seja mais polêmica até aqui, porque para a grande maioria dos torcedores vascaínos o veredito já está dado. O Pedro Raul não serve para o Vasco. Mas em qual equipe do futebol brasileiro hoje o Pedro Raul seria titular? Eu vou começar com uma polêmica aqui já. Acredito que o Pedro Raul seria titular no Palmeiras. Com o trabalho que o Rony e o Dudu fazem lá, eu acredito que o Pedro cairia como uma luva para esse esquema, pelo pivô que ele sabe fazer e pelo perigo que ele leva para a defesa com o trabalho posicional dele. E eu acho que ele também seria titular no Bahia, no Curitiba, no Fortaleza, no Goiás, no Cuiabá, no América Mineiro, no Atlético Paranaense e no Bragantino. E acho que ele disputaria a posição em algumas outras equipes. Mas essa é a temporada dos centroavantes no futebol brasileiro. Vai ser um campeonato
campeonato que teremos Soares, Cano, Pedro, Yuri Alberto, Caleri, Gilberto, Pedro Henrique e Hulk. Só para a gente ter uma ideia do nível. Acho que o Pedro Raul é um excelente jogador para a posição. E a função que ele exerce no Vasco tem sido bem mais complexa do que apenas botar a bola para o fundo do gol. Então, basicamente é isso, torcedor. Esse vídeo não é para acalorar nenhuma rivalidade. É só para mostrar que, apesar de algumas críticas, o Vasco tem um elenco bastante equilibrado em comparação aos nossos adversários da Série A. Temos vários jogadores que disputariam posição em clubes que vão disputar competições internacionais esse ano. É sempre importante lembrar que o Vasco acabou de voltar da Série B depois de 2 anos lá. Então eu também acredito que ainda falte algumas peças, mas a montagem desse elenco começou há apenas 3 meses. E eu acredito que até aqui é muito promissora.